Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o momento de descobrir como processos terapêuticos podem contribuir no autoconhecimento e na reforma íntima. Sentir a força do reiki, a profundidade da constelação familiar, o poder da fala da psicanálise. Acessar informações inconscientes e emoções e harmonizá-las. Boa noite, multiverso. Eu sou Maurício Takeshita, psicanalista sistêmico, constelador familiar, mestre reikiano. E hoje estamos aqui 19 horas, também aqui sintonizados com a Web Rádio Estação da Luz, Tavares e a sua equipe, para o nosso movimento terapêutico. Estamos aqui no programa Tempo de Cuidar, e vocês vão se organizando no seu espaço para vivenciar o que nós temos aqui hoje, em especial junto ao Reiki. Daqui a pouco a gente já vai falar um pouco mais disso, de outros movimentos, percepções. Só me organizando aqui rapidamente nas telas para que eu possa ver e visualizar aqui todos os comentários. Boa noite, Davi, sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. E em cima desse nosso movimento de hoje, tragam os elementos que te conectem à sua espiritualidade, aqueles que fazem sentido para você, para o seu momento, para o seu movimento, né? Talvez tenha uma relação aí com cristais, com vela, incenso, talvez sejam plantas, imagens, enfim, o que fizer sentido para você e a sua espiritualidade. Isso sim será aí muito útil para reforçar todo esse campo, esse movimento que a gente está realizando aqui, que a gente está atuando. Boa noite, Drica. Boa noite, Nelly. Sejam aí bem-vindas também. Teremos também o movimento do Reiki mais ao final. Então, quem tem reikianos que tem a sua lista, tragam suas listas para fazer o envio aí também coletivo aqui comigo. Eu faço o envio para a minha lista, você faz para a sua. Esse é um movimento aqui que pode ser compartilhado e tem essa intenção, sim, de ser compartilhado com os reikianos. Quem não é reikiano, é o convite de estar presente, relaxar o corpo e soltar, se permitir a energia reiki atuar. Boa noite, Silvia. Boa noite, Maria de Lourdes. Sejam aí muito bem-vindas. E seguindo aqui no nosso movimento, eu falei dos elementos, mas não falei da água. Traga também a sua água. Seja um copo, seja um jarro com água. No movimento do reiki ela será energizada. Você pode consumi-la depois e pode também compartilhar
com seus familiares, com seus pets, todos eles podem receber e serem beneficiados aí com a energia Reiki. Boa noite, Aparecida, seja também muito bem-vinda. E avançando aqui no nosso movimento de hoje, eu trago e falo também dos apoios. Então, tem algumas organizações que nós apoiamos aqui. Uma delas é o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, que fica localizado aqui na Zona Norte de São Paulo. Essa organização faz a distribuição de centenas de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social, assiste a dezenas de pessoas que vivenciam uma condição de rua atualmente. Além disso, eles têm cursos, palestras e assistências espirituais. Eles ficam ali próximo ao metrô Santana, na zona norte de São Paulo, e quem sentir tocado com algum desses movimentos, pode sim ali contribuir com essa organização. Depois, no meu perfil, na postagem, eu deixo todos os dados ali. Você pode fazer uma contribuição direta com eles, que tem toda essa assistência, né, para pessoas, famílias em vulnerabilidade social, contribuindo aí com a cesta básica, e todo um apoio ali para pessoas em condição de rua. Okay? Então, essa é uma organização que nós apoiamos aqui. Uma segunda organização é o projeto Sopa Solidária, que fica na cidade de Pojuca, na Bahia, que faz uma distribuição praticamente diária de uma sopa quente, nutritiva, um alimento que ajuda a nutrir aqueles que buscam e estão com dificuldade de acessar alimentos nesse momento. Então, tem esse trabalho ali grandioso que eles realizam na região, e eles também estão ampliando as instalações para melhor atender crianças e adolescentes ali da cidade de Pojuca e mediações. E uma terceira organização é a Casa Gestantes de Maria, que fica em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Essa organização assiste a gestantes em vulnerabilidade social, com cursos, palestras, apoio assistência psicológica, também fornecendo ali enxovais e os itens básicos para o acolhimento e os primeiros cuidados dos bebês. Tá? Então, essas três organizações ficam ali descritas no meu perfil, né, que vai ficar salvo aqui essa live de hoje, e vocês podem contribuir com uma dessas organizações. Né? Cada uma delas tem um foco, um público ali um pouco diferente, em regiões diferentes, mas sem dúvida que a contribuição de cada um é muito bem-vinda. Tá? E às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu só posso ajudar com R$ 10. Agora imagina assim, se eu ajudo aqui com 10 e cada uma das pessoas que aqui estão também puderem contribuir com esses R$ 10 mensalmente. Qual o valor que se tem? Então, esse é o intuito ali, que cada um faça uma contribuição contínua a cada uma dessas organizações, para que isso vá se estendendo e ampliando aí a assistência destes grupos. Ok? Boa noite, Nininha. Boa noite, Camila. Sejam aí muito bem-vindas. Daqui a pouco a gente vai ter o movimento do Reiki. Quem ainda não enviou o nome para a minha lista do Reiki desta semana, tá? Quem enviou, não precisa enviar, tá aqui já salvo. Quem não encaminhou, pode encaminhar, pode fazer como a Aparecida, a Maria de Lourdes, a Maria Lúcia, né? Pode encaminhar a Nininha, nome completo e data de nascimento. É o endereço energético dessas pessoas para que elas recebam aí os benefícios da energia Reiki. Ok? E avançando aqui no nosso movimento, também eu falei das três organizações que nós apoiamos e tem também um apoio especial ao UCA, União Kardecista Antônio Alexandre. Essa organização também fica na zona norte de São Paulo, na Vila Mazei. Ela tem um trabalho ali de assistência espiritual às segundas-feiras, com os médicos da espiritualidade. É um trabalho aberto, então quem tem interesse, basta ali estar presente no dia, no horário, né? Começa ali 7h30, 8 horas da noite, eles iniciam essa atividade, basta estar ali presente, ouvir a palestra, receber um passe, e depois, se quiser,
pode buscar ali pela ajuda, sim, dos médicos da espiritualidade. Né? É um trabalho que eles realizam ali semanalmente. Boa noite, Daniele. Boa noite, Cristina. Sejam também muito bem-vindas. E é nessa organização também que nós temos ali o trabalho da apometria. Tá? Então, todos os trabalhos da apometria que nós vivenciamos aqui na live, por exemplo, de terça-feira, as pessoas que acompanham ali a live também, que ajudam ali nos trabalhos, fazem parte dessa equipe da apometria. Né? Então, a gente faz a apometria coletiva nas terças-feiras, 19 horas, aqui em live. E temos o atendimento individual às quintas-feiras. É um trabalho quinzenal às quintas-feiras, onde nós fazemos isso presencialmente, para quem tem o fácil acesso à Zona Norte de São Paulo, ou à distância, através de uma foto da pessoa. Nós acessamos as informações e realizamos todo o trabalho ali, que envolve a apometria, e retornamos na sequência. Tá? Então, o UCA é a organização aí que embasa da sustentação para esses trabalhos, além também dos trabalhos da acupuntura, que eles realizam ali também quinzenalmente, numa quinzena acupuntura com agulha, na outra sem agulhas, né? E tem também o trabalho mensal da constelação familiar, que vai ser realizado amanhã, na quinta-feira, às 19 horas. Então, quem tem um fácil acesso à região, a Zona Norte, a Vila Mazei, como ponto de referência ali, eu menciono o metrô Tucuruvi, né? Pode estar presente ali com um quilo de alimento não perecível, ou algum item de limpeza, ou descartáveis, copos, papel toalha. Né? Esses itens descartáveis ou de higiene, de limpeza, são destinados ali à manutenção da própria instalação do UCA, né, do União Kardecista Antônio Alexandre, e os alimentos nós direcionamos a famílias que estão aí numa dificuldade de acesso a alimentos no momento. Tá? Então, tem todo esse movimento que nós realizamos. Geralmente, esse alimento é direcionado e contribuindo com o movimento do Frei Anselmo, né, na composição das cestas básicas que eles distribuem mensalmente. A gente faz aí uma junção dessas ações. Ok? Então, quem tivesse acesso, quem tivesse essa disponibilidade amanhã, está mais do que convidado para vivenciar. E vivenciar constelação é algo realmente aí que diferencia, né? Vivenciar, assistir. Eu não conheço, não me vem assim nenhuma terapia que permite uma participação como a constelação em grupo, né? Onde você pode assistir, ficar ali só sentado assistindo, talvez você seja convidado para representar, né? Mas as sensações e as percepções que você tem durante uma constelação realmente são muito amplas a todos que estão participando. Né? Às vezes é uma fala que impacta e traz uma série de reflexões para a pessoa na relação que ela tem ali com alguém. Né? Ou algum movimento que chama a atenção, ela reconhece o próprio sistema familiar ou algum aspecto. E isso tudo vai somando muito a própria vivência da constelação, por isso que ela também é muito terapêutica. Tá? Então, eu faço aí fortíssimas recomendações a quem está buscando algum processo, buscando algum movimento, assista uma constelação. Né? Com certeza vai te ajudar a movimentar, a perceber algo mais. Tá? Então tem essa oportunidade presencial amanhã aqui na Zona Norte de São Paulo, e eu sei que a gente chega a lugares bem distantes também de São Paulo, e que bom que nós temos essa possibilidade. Né? Então, eu terei também um movimento de constelação no sábado, às 9 da manhã. Quem tiver interesse também pode me procurar. Tem a vaga ali para assistir, conhecer, ver como funciona o movimento da constelação familiar. E o principal, sentir os efeitos dela assistindo. Às vezes são muito sutis, às vezes vão ser extremamente profundos, mas permitem sim toda essa percepção. Okay? Boa noite, Maria Cristina. Boa noite, Elizabeth. Sejam aí bem-vindas. Nosso movimento. Quem quiser pode fazer como a Camila, a Maria de Lourdes, né, a Aparecida, encaminhar
nome completo e data de nascimento a quem você queira enviar energia reiki, e pode mandar também para os seus pets, pode mandar também, de repente você ficou pensando muito em algum ente querido que já se despediu. Você também pode encaminhar energia reiki para esse ente querido, mesmo que ele não esteja mais presente aqui fisicamente. Basta informar nome completo e a data de nascimento, ok? Então, deixando aqui os avisos, os apoios, esses são os movimentos. E hoje também a gente faz uma soma, né, do movimento do reiki na quaresma. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho 3 dias fixos para o envio do reiki. Segunda-feira, 11 da manhã, com o mestre Alex. Quarta-feira, às 19 horas, hoje. Né? E sexta-feira, 19 horas, com a mestre Andréa. São 3 dias, com dias e horários fixos, onde eu realizo o envio da energia reiki. E nesse período da quaresma, eu estou realizando esse movimento diariamente. Ou seja, terça, quinta, sábado e domingo, eu também estou entrando em lives e fazendo envio da energia reiki. São movimentos ali mais curtos, mais compactos, mas diariamente eu estou fazendo isso e assim farei até o término da quaresma. Tá? Então deixo aqui esse convite para vocês acompanharem. Cada live está salva ali no meu perfil. E a reflexão de hoje, ela diz assim: a travessia é longa, mas o renascer é certo. E esse renascer, ele tem esse olhar amplo, porque ele tem sim relação com um renascer mais espiritual, mas também tem relação com o nosso renascer. Quantas vezes nós renascemos, nos renovamos em percepções, em olhares, em ações. E aí talvez uma parte, uma versão antiga do Maurício vá finalizando um ciclo, vá morrendo ali com uma percepção e vai dando lugar a um novo. E entendo que o movimento, o período da quaresma convida muito a isso, que fala muito dessa travessia interior, desse tempo de silêncio, desse aquietar, desse esvaziar a mente, as ações, para observar em si o que pode renascer. E entendo que muitas vezes esse caminhar, esse caminho, pode ter ali a presença de dores, de desafios, mas que independente dos percalços e das questões que surjam, a luz desse renascer, ele sempre surge ali no horizonte. E como a energia reiki também pode, de repente, contribuir com todo esse nosso movimento, com todas essas ações e percepções. Então, deixo essa frase aqui para reflexão. Eu sei que tem aqui algumas perguntas que eu vou responder aqui na sequência, e talvez elas também nos ajudem em mais reflexões. Deixo só aqui organizar, conferir, ok, mais alguns nomes chegando aqui para a lista Reiki, quem quiser pode encaminhar mais. E avançando aqui no nosso movimento, indo aqui para as perguntas, eu acho que elas de alguma forma vão também conversar com essa reflexão desse nosso renascer, dessa nossa renovação. Né? E tem uma pergunta aqui que diz assim: qual é o tempo médio entre uma encarnação e outra? E aqui entendo que acho que tem a ver com o título, né, que foi divulgado aqui na Web Rádio. E aqui é uma pergunta, eu entendo, tem um aspecto muito no espiritual, né, nesse renascer, nesse reencarnar espiritual. E o que eu diria, assim, aqui, dentro daquilo que eu conheço, não tem um tempo definido, um tempo certo para essas reencarnações. Porque isso vai depender
do que cada um desenvolveu ou vem desenvolvendo em cada encarnação, né? E em registros, até em especial por algumas psicografias, nós observamos que tem ali registros, de repente, de 5 anos, de 10, de 20, de 50, de 100, né? Às vezes mais tempo, algumas alguns processos de reencarnação com tarefas aí mais definidas têm um prazo até menor, né, de 1, 2 anos, enfim, vai depender muito, né? Isso não vai depender e está diretamente relacionado com o desenvolvimento, com a evolução desse espírito, desta alma, ok? Então não vejo aqui um tempo médio, mas há uma relação de tempo, sim, que ocorre. E lembrando que a relação de tempo lá provavelmente é bem diferente do tempo do nosso relógio aqui, né? Então, eu acho que tem essas diferenças também que vão criar essas variações, tá? Mas não, até onde eu saiba, não existe nenhum tempo pré-definido, ok? Agradeço aqui essa pergunta. E vem aqui uma outra, essa daqui já mais direcionada ao Reiki, perguntando assim: o que é o Reiki? Quais são seus conceitos, finalidades? É uma nova ciência, uma filosofia, uma religião? Bom, o Reiki, a energia Reiki, ela é uma técnica, uma terapia energética, né, que foi aí observada e organizada, até para organizada a ponto de transmitir esse conhecimento a outras pessoas pelo nosso mestre Mikao Usui, né? E dentro desse movimento do Reiki, né, da palavra Reiki, ele fala sobre a energia universal, a energia divina, a energia do Criador, que está no primeiro, no Rei, né? E isso tem esse significado. E quando a gente fala do Ki, nós falamos da nossa energia vital. Então, o Reiki é a junção, a união, né, dessas duas energias. Dessa energia maior, dessa energia universal de criação e da energia individual, vital de cada um. Tanto que alguns desenhos, né, alguns animes aí, para quem curte, o termo Ki tem a relação com essa energia individual do indivíduo, né? Então, tem essa conotação, energia Reiki. Então, nesse movimento e através dos símbolos, nós, vamos dizer assim, unimos, sintonizamos essas duas energias e podemos aí fazer o enviar essa energia, encaminhar a energia a mais pessoas, tá? E o Reiki, ele também traz aí 5 princípios, né? Que hoje a gente pode dizer assim, que esses princípios falam assim: só por hoje serei calmo e tranquilo. Só por hoje eu confiarei. Só por hoje serei honesto em meu trabalho. Só por hoje serei gentil com todos os seres do nosso universo, do nosso multiverso. Então, observe que tem esse só por hoje. E por que será que esse só por hoje? Porque é o momento que nós temos o poder da ação. É o aqui e agora, é no momento presente. O passado já foi. Eu não mudo o meu passado. O futuro ainda não chegou. Por mais que eu me organize e planeje, eu não consigo uma atuação no futuro. Eu consigo algo no presente. Então, se eu conseguir me concentrar no só por hoje, dentre essas ações, sim, eu vou me concentrando e me observando como indivíduo, como eu posso contribuir com os demais, né? E essa terapia energética, ela tem aí como intuito auxiliar pessoas, né? Vem como uma técnica complementar à saúde, onde a gente pode observar que o médico olha a parte física, né?
onde nós temos aí psiquiatras, psicólogos olhando para um aspecto mental, emocional, né, os psicanalistas também, e temos, de repente, algo mais religioso, algo conectado à espiritualidade, olhando para o espírito. E o Reiki, ele vem energizar e olhar para todos esses aspectos, para toda a unidade que nós somos, né, para cada uma dessas partes que nos compõem. Então, esse é o intuito da energia Reiki. Então, como eu mencionei, ele complementa, ele não tem intuito de substituir nenhuma outra técnica, nenhum outro processo, nenhum outro profissional, mas ele vem somando a tudo isso. E quem já vivenciou aí os benefícios do Reiki pode perceber como isso torna mais leve, talvez mais rápido alguns processos, alguns procedimentos, processo de cicatrização, né, num pós-cirúrgico, por exemplo. Então, existem aí sim inúmeros benefícios que o Reiki pode trazer. Já utilizei, por exemplo, para uma pessoa que estava num estado, numa agitação mental muito grande, num nervosismo muito grande, a aplicação do Reiki ajudou a serenar um pouco mais a pessoa. Algo incômodo sentido, uma dor de cabeça, uma indisposição ali estomacal, o Reiki ajuda a aliviar dessas sensações. Então, observem como ele tem uma amplitude muito grande. Tá? Então, diria que aqui tem esse aspecto, que não vamos vincular aqui nada a uma nova religião, não tem esse intuito de atuar como religião. Existe sim um contexto filosófico, existem bases aí científicas, sim, eu deixo para os cientistas estudarem, pesquisarem a respeito, mas sem dúvida algo que pode ser estudado visto os efeitos que eles nos proporcionam. Né? E daqui a pouco a gente vai vivenciar o Reiki, a gente pode observar, né, que mesmo no movimento coletivo, que a gente vai abranger aqui um grupo grande de pessoas, existem percepções, sim, individuais a cada um, após um envio de Reiki coletivo. Ok? Então, respondendo aqui mais a esta pergunta e avançando aqui para a próxima, que diz assim, aqui já mais focado na constelação familiar, posso constelar mais de um tema na mesma constelação? No mesmo movimento? E aí eu diria que vai depender muito do profissional que você for trabalhar, tá? E aí eu vou falar do Maurício. O que o Maurício prefere? Prefere ter um tema muito claro e definido, ok? Por quê? Porque aí é possível dar um foco. E esse foco e tudo aquilo que vai vir do inconsciente já tem um trabalho ali considerável. Né? Um movimento de uma constelação tem ali em torno, né, de 1 hora, pode avançar para 1 hora e meia, dependendo do que for visto, observado. Então já é um tempo interessante. Acima disso começa a surgir muitas informações e talvez fique até confuso para quem é constelado. Né? Vamos imaginar o seguinte: 2 temas diferentes, que um foi para o sistema materno. Então começa a aparecer mães, avós maternos, todo o sistema ancestralidade materna e um sentimento. E um segundo tema vai para o sistema paterno, que aparece toda a ancestralidade paterna e um segundo sentimento. Imagina a quantidade de informações que serão trabalhadas ali. Será que realmente isso vai ter ali um proveito? Será que tudo isso realmente vai ser bem absorvido? Né? E uma coisa que eu gosto de colocar também para os meus clientes, escolhendo um tema, às vezes a pessoa chega com 2, 3 temas diferentes, né, que estão incomodando a pessoa, mas constelando um e focando em um, às vezes ela percebe o efeito daquela constelação no segundo ou no terceiro tema. E talvez ela nem precise mais constelar. Né? Às vezes a gente fala muito racionalmente, não, eu vou fazer aqui uma constelação para cada tema. Não, eu digo, foque naquilo que mais te incomoda, nesse momento. E em cima desse trabalho, se você está ouvindo aí o seu chamado, a sua essência, a sua alma,
esse trabalho, de repente, ele vai reverberar de tal forma que os outros temas também serão atendidos. Mas por quê? Porque teve um grande foco no primeiro tema, que proporcionou uma reverberação e contribuiu com os demais. Tá? Então, volto a dizer aqui, mais de um tema vai depender muito do constelador. Eu, particularmente, não conheço alguém que faça um trabalho com 2, 3 temas simultâneos. Tá? E recomendo, sim, focar em um aspecto e observando como isso vai beneficiando. Tá bom? Então, perceba aí que tem toda uma inteligência do inconsciente individual e coletivo, que vai trazendo essas informações durante uma constelação. E talvez o aspecto mais racional do não, eu quero trabalhar cada um dos temas, talvez não seja necessário, porque existe uma interligação inconsciente. Mas o principal é focar no incômodo presente. Ok? Então, respondendo aqui essa pergunta. Boa noite, Renata. Seja aí muito bem-vinda. E avançando aqui, mais uma pergunta sobre constelação. E pergunta assim: já ouvi uma vez, eu posso constelar um pet? Sim, é possível constelar um pet. Tá? É possível constelar qualquer questão que esteja te incomodando. Ok? Então, um pet pode sim. Eu já vi constelação, por exemplo, de uma casa. A pessoa morava numa casa e essa casa constantemente tinha elementos que quebravam das formas mais variadas e inusitadas possíveis. Né? E ali a gente, durante o trabalho da constelação, foi observado que tinham ainda os antigos donos, né? Que ali eu acho que tinha até uma relação, não sei se eram avós ou pais desse, da pessoa que constelou, que tinha algo ali ainda pedindo para ser visto. E uma das formas foi através desse movimento com a casa. Tá? Então, eu diria assim, qualquer questão que esteja assim te incomodando, você pode constelar. E aqui falando mais especificamente de um pet, ele tem uma ação muito semelhante aos filhos, em especial às crianças. Tá? Como eles têm ali uma questão de ego praticamente zero, um contato muito forte e direto com informações inconscientes, conectado a isso, ele pode sim manifestar algo. Tá? E às vezes ele vai manifestar porque ele quer ajudar o dono, o tutor. Assim como o filho faz isso com o pai, com a mãe. Então, é possível sim fazer a constelação de PET, né, que ele está apresentando alguma questão aí de saúde, para observar o que mais tem ali. E geralmente tem uma relação sim com os tutores. Tá? Então, conforme questão, conforme o que é aí trabalhado, né, você tem informações do que pode estar acontecendo com esse PET. Tá? Então, é possível sim fazer esse tipo de constelação, alguma questão que o pet apresente. Né? E eles são muito, como que eu vou dizer assim, são muito leais nesse movimento com quem cuida. Eles literalmente se colocam a ponto de dar a própria vida para, para os tutores. Né? Se assim eles perceberem algo no campo, no emocional desses tutores, que precisa ser visto. E ele fala assim, com uma lealdade, ele fala, eu me coloco aqui para ajudar. Só que aí ele também está trocando de lugar, ele está assumindo, saindo da posição, né? E vamos imaginar aqui um cachorro saindo da posição canina, indo para a posição humana, um gato saindo da posição felina, indo para a posição humana, ou seja, ele não vai ter força, e por isso que ele vai manifestar ali essa questão, né, de comportamento ou da saúde. Tá? Então, isso passando assim por cima, o que geralmente nós observamos sobre a questão dos pets. Ok? Mas é possível sim. E avançando aqui, observando, eu vou aqui para a pergunta, a próxima pergunta, e na sequência eu já falo com você, já respondo a sua pergunta também, Renata.
E a próxima pergunta, ela diz assim, aqui é uma pergunta que eu acho que já veio algo semelhante, né? Que diz assim, qual a diferença da psicanálise tradicional para a psicanálise sistêmica? Né? E aqui eu diria assim, a psicanálise tradicional, ela vai focar muito mais no inconsciente individual. E quando nós falamos da psicanálise sistêmica, ela olha para o individual, mas também amplia esse olhar para o inconsciente coletivo. Tá? Vínculos, conexões, conjunta ancestralidade, né? Algumas questões de repetição, algo transgeracional. Tá? Então, o principal ponto que eu diria assim da diferença dessas duas linhas é isso. A tradicional ela vai focar muito na sua emoção, na informação inconsciente, mas muito do indivíduo que ali fala. E quando a gente fala da psicanálise sistêmica, ela olha para esse indivíduo, mas olha também o que está no contexto, no entorno desse indivíduo. Né? E no meu caso, inclusive, eu somo até alguns movimentos da própria constelação durante ali a sessão da psicanálise. Okay? Então, essa é a principal diferença entre a psicanálise tradicional e a sistêmica. E avançando aqui, vou para uma pergunta aqui que veio da Renata, agradeço aí sua pergunta, quem quiser também pode encaminhar nos comentários, no balãozinho com ponto de interrogação, se eu não responder hoje, eu respondo aí no próximo programa, ok? E a pergunta diz assim, na apometria, eu posso dar a foto do marido para saber o problema dele? No caso, sem a permissão dele? Renata, aqui tem algo interessante que é ser observado, né? Quando a gente vai buscar uma ajuda, existe uma dor ali clara, né? Se a dor não está clara, e até pela sua pergunta, para saber o problema dele, é como se fosse investigar. Uma foto para investigar algo dele. Não, esse não é um conceito e não é algo, e ainda mais sem a permissão, né, não é algo interessante e que a apometria não vai ajudar. Tá? A apometria ajudaria em qual sentido? Por exemplo, vamos mudar aqui um pouco o contexto. O meu marido tem um determinado problema de saúde. Ele está indo no médico com acompanhamento, mas algum sintoma persiste. Já mudou de medicação, já fez alguns procedimentos diferentes, mas um sintoma persiste. Aí sim, o ideal é que tenha sim a permissão dele, ok? Tenha o interesse dele em buscar essa ajuda, né? E a gente pode olhar na apometria o que tem vinculado a esse sintoma que se manifesta, que a medicina não consegue aqui trazer nenhum tipo de alívio. Tá? Pode ser sem permissão? Pode, pode. No caso da apometria, pode. Mas eu entendo que se a pessoa tem ali um nível de permissão também, isso soma e contribui muito no próprio processo. Né? Porque o convite que eu faço é assim: existem questões que são trabalhadas em outros âmbitos, espiritual, emocional, enfim. Sim, existem esses trabalhos. Só que existem muitos aspectos que estão associados a qualquer problema físico de saúde, a questão espiritual, né? E aqui falando mais da apometria, que está vinculado ao quê? Está vinculado a uma emoção. E eu vou dizer que 90, talvez 95% dos casos que passam pela apometria, independente do que veio, do que foi visto do mundo espiritual e trabalhado no mundo espiritual, existe algo na emoção da pessoa que atrai aquilo. Então, como a pessoa muda? Ela observando isso, mudando, ampliando a percepção, mudando o comportamento e sentimento, ela deixa de vibrar naquela emoção e deixa de atrair algum aspecto espiritual ou mesmo para o corpo físico. Tá? Então, eu entendo que são movimentos sim, interessantes que têm assim, o conhecimento da pessoa.
Tem algumas exceções que a gente faz sem perguntar, e quando chega, por exemplo, com questões sobre vício, sobre algo que está afetando a própria condição mental da pessoa, dela não responder por si, né? Então aí sim a pessoa busca, fala, faz um breve descritivo, não é para entrar no detalhe, mas um breve descritivo do que está acontecendo, e aí nós olhamos pela apometria, tá? E realizamos todo o trabalho ali necessário, ok? Então, eu diria que aqui esse investigar qual o problema não é um caminho, mas se há algo manifestado, alguma enfermidade, né, que ele manifeste, quer olhar pela apometria, sim, melhor com a permissão dele, mas é possível fazer sem a permissão. Mas esse investigar por, eu acho que ele está com algum problema e eu quero ver o que tem, não olho, não vejo com a apometria ou algum processo terapêutico como mais adequado. Tá? Mesmo porque aí tem algo também de uma transferência. Eu estou vendo um problema no outro, mas que talvez tenha relação muito mais comigo do que com o outro. Né? E se eu estou em busca, é mais fácil que eu, que percebi, trabalhe, do que o outro que nem está olhando faça algum movimento. Tá? E aqui ampliando para terapias num modo mais abrangente. Ok? Então veja se essa pergunta foi aqui respondida. Como é ouvir isso? Geralda, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos aqui avançando. Acho que as perguntas de hoje foram essas. Só confirmar, sim, a psicanálise exato era a última pergunta de hoje, tá? Então vamos aqui avançar no nosso movimento, no envio do reiki. Também te agradeço, Renata, agradeço esse seu compartilhar. E nesse momento, vamos ali reforçando, né? Dá mais um tempinho para as pessoas que chegaram agora, que tragam os elementos que te conectem aí à sua espiritualidade. São elementos que sim vão ajudar muito nesse movimento, no envio do reiki de agora. Né? Então, talvez queiram acender uma vela, um incenso, fiquem à vontade com esse movimento, trazer uma imagem, algum objeto que você sinta conexão com a sua espiritualidade, às vezes é um cristal, uma planta, algum outro elemento, traga assim perto de você. Aos reikianos, é o momento também de trazer a sua lista de envio, né? Então, reikianos que têm a sua lista de envio, pode trazer essa lista perto de você. Eu vou fazer o envio aqui para a minha lista. Você faz o envio para a sua e na soma nós temos aí uma amplitude, uma potência muito maior, um alcance maior do próprio movimento do reiki. Tá? Quem não é reikiano? Quem não é reikiano, o convite é para respirar fundo, relaxar o corpo e permitir a energia reiki atuar em você. Certo? Então, vamos seguindo. Quem das perguntas, eu sei que às vezes uma pergunta desperta a outra, né? Mas se ficou alguma pergunta, pode mandar nos comentários ou no balãozinho com ponto de interrogação. De repente, se tiver mais tempo aí ao final, depois do envio do reiki, eu volto aí com essas perguntas, com essa conversa. Tá? Então, nesse momento, vou convidando a todos a encontrando uma posição aí sentados, os pés apoiados no chão, mantendo a sua coluna ereta. Gratidão. Gratidão, Maria Cristina, e aos reikianos que estão aqui também a serviço. E descruzando pernas e braços, respirando fundo, relaxando o seu corpo. Quanto mais profundo você respira, mais relaxado, relaxada você fica. E respirando fundo, relaxando o corpo. Eu os convido a fecharem os olhos. Gratidão, Maria Lúcia. Mais uma reikiana aqui a serviço conosco. Fechando os olhos e ampliando as percepções do seu corpo.
E respirando fundo, eu convido aos reikianos a traçarem os símbolos e mantrarem 3 vezes. E o primeiro símbolo é o Honsa Zeshonen, Honsa Zeshonen, Honsa Zeshonen. E com esse símbolo, existe uma saudação ao eu superior, trazendo também a abertura de um portal interdimensional. E nesse portal a possibilidade de enviar energia Reiki a pessoas à distância, para pessoas que já desencarnaram, para as pessoas independente de onde elas estejam. E nós traçamos o segundo símbolo e também o mantramos 3 vezes. Seireki, Seireki, Seireki. E mantrando esse símbolo, nós temos um contato com a purificação e nos colocando como um canal de harmonização, de proteção. E traçando o primeiro símbolo, e eu mantrando 3 vezes, Shokurei, Shokurei, Shokurei. E aqui, essa invocação da energia universal, dessa energia da criação, para que ela venha. E respirando profundamente, aos reikianos, vão posicionando as mãos para realizar o envio. Quem não é reikiano, vai respirando fundo, relaxando o corpo, soltando seus braços e permitindo-se receber a energia Reiki. E neste momento, eu convido a todos a mencionarem em voz alta o seu nome completo e a sua data de nascimento. Eu, Maurício Satoshi Takeshita, nascido em 17 de janeiro de 1979. Me coloco aqui e agora, juntamente com os irmãos reikianos aqui presentes e sintonizados. Nós nos colocamos a serviço da grande fonte criadora, do poder maior que rege o nosso multiverso. Nos colocamos a serviço de todos aqueles que confiaram e que aqui estão a receber a energia Reiki. Nos colocamos a serviço de todos aqueles que confiaram, enviaram seus nomes, o nome dos seus amores, à lista Reiki desta semana. E respirem profundamente, relaxem o corpo e permitam o atuar da energia Reiki. E mantendo os olhos fechados, mentalizem um cordão de luz dourada vindo dos céus. E esse cordão que vem descendo e descendo e descendo, na direção de cada um de nós, na direção de cada nome aqui listado, onde quer que esteja. E esse cordão de luz, ao se aproximar de cada um de nós, vai tocando o topo de nossas cabeças. E assim, nos envolvendo na luz dourada da energia Reiki.
Sintam essa luz dourada envolvendo o seu corpo. Respirem nesta luz dourada. Inspirem a energia Reiki. Permitam que a energia Reiki atue em cada célula, em todos os tecidos e órgãos do seu corpo físico. Permitam que a luz dourada da energia Reiki vá envolvendo seus pensamentos, suas memórias, suas emoções. Permitam que a luz dourada da energia Reiki envolva e atue todo o seu corpo mental e emocional. Permitam que a luz dourada da energia Reiki atue em todo o seu corpo espiritual, nas dimensões necessárias para o seu bem maior. Sintam e observem como a energia Reiki vai envolvendo o seu corpo de forma pulsante, atuante, intensa. Observe que essa luz que envolve o seu corpo segue conectada aos céus por este cordão de luz e agora também conectada à sua força vital. E assim, essa luz dourada, pulsante, atuante, ela se intensifica e expande além do seu corpo físico. Intensificando e expandindo, essa luz vai envolvendo a todo o ambiente à sua volta. Nesse intensificar e expandir, a luz dourada da energia Reiki vai avançando e envolvendo o bairro onde você está, intensificando e expandindo. A energia Reiki envolve a cidade onde você está, somando a outros reikianos, multiplicando ainda mais essa força. Essa luz dourada segue nessa expansão e nesse intensificar, envolvendo o estado onde você está, sua região, envolvendo o país onde você está. Aqui eu mentalizo o Brasil, envolto na luz dourada da energia Reiki. E se você está em outro país, mentalize o país em que você está, envolvido na luz dourada da energia Reiki. E observem que essa luz dourada segue nesse movimento pulsante, intensificando e expandindo, avançando por territórios, continentes, mares e oceanos, até que essa luz dourada da energia Reiki envolve a todo o nosso planeta Terra. Toda a nossa Mãe Terra envolvida na luz dourada da energia Reiki. Respirem neste momento. Sintam a conexão de cada um de nós com a nossa Mãe Terra, iluminados pela energia Reiki. Respirem e elevem a sua sintonia com a nossa Mãe Terra.
E agora, com todos nós envolvidos no nosso planeta, na nossa Mãe Terra, com a luz dourada da energia Reiki, eu os convido nesse momento a mentalizarmos essa luz dourada atuando de forma mais intensa nas cidades que vivenciaram enchentes, incêndios, terremotos. Mentalizemos a energia Reiki mais intensa sobre essas localidades que estão em limpeza, reorganização e reestruturação. E o convite agora é para mentalizarmos a luz dourada da energia Reiki, atuando de forma mais intensa sobre as localidades, vivenciando guerras, conflitos. Mentalizemos a luz dourada da energia Reiki de forma mais intensa sobre estes países em guerra. Mentalizemos agora a luz dourada da energia Reiki, atuando de forma mais intensa sobre os enfermos, sobre os hospitais, as clínicas. Se você vivencia alguma enfermidade, se você conhece alguém vivenciando alguma enfermidade, mentalizemos a luz dourada da energia Reiki, atuando de forma mais intensa sobre os enfermos do corpo, da mente e da alma. Mentalizemos agora a luz dourada da energia Reiki, atuando de forma mais intensa sobre aqueles que sofrem com a fome. Mentalizemos agora a luz dourada da energia Reiki atuando de forma mais intensa sobre cada um de nós, sobre cada nome aqui listado. Que a energia Reiki contribua nas buscas e nos caminhos percorridos por cada um de nós, nos múltiplos caminhos que nós percorremos. Contribua na nossa percepção e no nosso caminhar em cada um destes caminhos escolhidos. E vamos manter essa luz dourada
pulsante, atuante, sobre todo o nosso planeta, sobre cada um de nós. E assim ela será mantida por mais tempo. Pulsante, atuante. E nós aqui vamos encontrando uma posição de agradecimento. Aqui eu vou unindo minhas mãos, trazendo a frente ao meu peito, assumindo a posição gachô. Me coloco aqui a agradecer. Agradeço a mais esta possibilidade de aqui estar e servir junto ao Reiki. Agradeço aos meus, aos seus guias, protetores, anjos da guarda, que protegem este movimento, que ampliam a força desta ação. Agradeço a cada reikiano que soma neste movimento, que multiplica a força do Reiki. Agradeço a todos que confiaram, que aqui estão a receber a energia Reiki, que enviaram seus nomes, o nome dos seus amores. A lista Reiki desta semana. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. E cada um no seu tempo, concluindo o seu movimento de agradecimento, vai realizando o movimento que o seu corpo pede e gentilmente abrindo os seus olhos. E a quem for abrindo os olhos, o convite também para o consumo da sua água, que contribui tanto nesta ação, nesse movimento. Gratidão, Davi, Aparecida, Geralda, Tamires. Gratidão, que bom que estão sentindo essa energia boa. É muito bom sentir também o fluir dessa energia. Eu sei que a percepção aqui é uma, mas de vocês aí também são outras percepções, e lembrando que bocejos, talvez arrotos, ou algumas outras manifestações no seu corpo, às vezes lágrimas, são manifestações que estavam ali paradas por algum motivo, e que com esse movimento do Reiki foi possível liberá-las. Liberá-las num desses gestos. Se vier vontade de espreguiçar, espreguice. Realize realmente esse movimento que seu corpo pede. Solte tudo aquilo que já te atendeu. E amplie ainda mais a reverberação da energia Reiki, que segue atuando em cada um de nós. Gratidão, Maria Cristina, que interessante, mãos fervendo até agora. Sim, tem um aquecimento muito interessante nas mãos, né? E aproveitando, quem não é reikiano e sente isso, formigamento, aquecimento, às vezes parece que as mãos incham, observe se aí não tem um convite para você também se tornar um reikiano, ok? Sinta, observe como essa fala se soma ao seu momento. Gratidão também a Cristina, a Drica, Felipe, gratidão, Daniele, Maria Lúcia, Renata, gratidão, Sabor e Viagem, Sueli, Elizabeth. E de fato, né, Drica, às vezes vem emoções que a gente nem espera, às vezes essas emoções vêm se manifestando literalmente à flor da pele, em sensações no corpo. Eu vi aqui que tem algumas perguntas que chegaram, mas hoje, infelizmente, não há mais tempo aqui. Essas perguntas ficarão aqui guardadas, eu responderei no nosso próximo programa, ok? Então, vou aproveitando aqui, Maria de Lourdes, gratidão também, agradecendo a cada um de vocês, aos reikianos que somaram para o envio, as pessoas que vieram para receber, só é possível
fazer o fluxo da energia se quem se põe a enviar tenha também quem se propõe a receber. Então, são 2 pontos extremamente importantes desse movimento. Gratidão a todos. E nós seguimos nesse movimento. Na semana que vem, aliás, na quinta-feira, amanhã, eu não sei ainda o horário que eu vou fazer o envio, mas assim que eu tiver, eu comunico, o envio do Reiki aí por dia, no período da quaresma. Sexta-feira estaremos aí de volta, às 19 horas, com a mestre Andréia, para mais um movimento aí, o envio do Reiki. Ok? Então, mais uma vez, gratidão a todos, fiquem bem, sintam-se aí renovados, energizados, para uma boa noite de descanso com a energia Reiki agora. Até o próximo movimento. Boa noite, pessoal. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.